o corpo acaba achando que você está sem energia, né? Que o músculo está com pouca energia. Se você controla muito bem o fator ambiental, a chance de acontecer é bem menor. Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que pode ser aí o motivo pelo qual você não alcança o seu objetivo na hora do emagrecimento. Então confere aí. Então antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse conteúdo para o seu amigo que tem sucesso às vezes no seu emagrecimento e também ativar o sininho para as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo lançado aqui no canal. E se inscreva. Fala pessoal, então o tema de hoje aí que a gente vai falar para vocês é a resistência insulínica. Quem nunca ouviu falar sobre a insulina, é um hormônio muito importante para várias funções do nosso corpo, e a gente tem uma condição que acaba atrapalhando muito no emagrecimento, que é a resistência à insulina. Não só atrapalha, acaba gerando um ciclo vicioso. A resistência insulínica acaba atrapalhando no emagrecimento e a obesidade acaba piorando a condição de resistência insulínica. Então a gente vai explicar um pouco mais disso aí nesse vídeo. Então como que isso acontece? Geralmente por fatores genéticos, em que a família tem uma predisposição a desenvolver obesidade, diabetes, entre outras questões que geram um quadro de resistência à insulina mesmo. Então você tem um fator genético já predisposto e fatores ambientais também, Então o nível de sedentarismo, o padrão alimentar acabam influenciando muito para que isso aconteça. Mas o fator que mais contribui para que isso aconteça, de fato, é o fator ambiental. Então vou te dar um exemplo. Se eu tenho ali um fator genético, é como se eu tivesse uma ferida. Se eu coloco um band-aid ali, eu consigo controlar minha atividade física, consigo ter uma alimentação saudável, eu coloco um band-aid nessa ferida até que ela se feche e eu consigo levar isso pro resto da minha vida. Mas se eu tenho um fator genético e ainda tenho um padrão alimentar, um nível de sedentarismo muito grande, que é o fator ambiental, é como se eu tivesse tirado o band-aid ou deixado aquela ferida exposta e a chance de entrar em infecção, lesionar mais ainda é maior. Então, dizer que você tem um fator genético, que isso é fator de causa para a resistência insulínica, não é. Se você controla muito bem o fator ambiental, a chance de acontecer é bem menor. Então, pessoal, antes de falar aí sobre a fisiopatologia da resistência insulínica, vamos falar o que a insulina faz, qual é o papel da insulina, para vocês que não sabem. Cara, a insulina é um hormônio produzido ali pelas células beta-pancreáticas no nosso pâncreas, um pedacinho do nosso pâncreas, que é aquele órgão que fica atrás do estômago. E qual é a função dele? Toda vez que a gente se alimenta, aumenta a nossa glicose no sangue, que é a nossa glicemia, ele tem um papel de não deixar a nossa glicose ficar muito alta ali no sangue, porque acontece várias repercussões maléficas para o nosso corpo. Quem tem diabetes, por exemplo, tem várias repercussões maléficas por conta desse excesso de glicose que fica no sangue ali mais alto. Então, a insulina tem um papel, quando esse sangue com glicose acaba passando pelo pâncreas, ele detecta isso, libera o hormônio insulina, a insulina tem um efeito hipoglicemiante, ele acaba reduzindo essa insulina do sangue, tirando ali do sangue, jogando nos músculos, fazendo a captação fazendo o músculo, por exemplo, ter a captação de glicose, e aí fazendo o armazenamento. Então, teoricamente, você tira o excesso de glicose do sangue e joga para dentro das células. Então, o que acaba sendo aí essa resistência à insulina? É uma resistência que as células fazem ao hormônio da insulina. A insulina vem para fazer essa saída de glicose do sangue para entrar nas células, e as células é como não aceitassem esse estímulo ali da insulina, fossem mais resistentes. E aí acaba gerando várias repercussões. O Rômulo vai explicar um pouco mais sobre a fisiopatologia aí, por que isso acaba acontecendo. Fazendo uma analogia bem bacana que o Denis falou aqui, simplificando um pouco o assunto, imagina o teu vizinho ali, todo dia ele bate na sua porta e pede 1 quilo de alimento. Então ele pediu lá 1 quilo de açúcar, aí você vai lá, abre, e aí você entregou açúcar para ele. No outro dia ele foi lá, pediu 1 quilo de feijão, aí você foi lá, deu o feijão para ele. Aí no outro dia ele foi lá, bateu e pediu 1 quilo de arroz, você foi lá, deu arroz para ele. Aí no outro dia ele foi lá, bateu, você vai abrir a porta para ele? Não, você gerou uma resistência ao teu vizinho. Então isso que acontece. Então a função que o teu vizinho está batendo na sua porta ali, que você iria abrir para poder atender o que ele te pediu, de fato, você não está gerando uma resistência a ele. Então, explicando um pouco mais o que o Denis falou, um pouco da fisiopatologia, da bioquímica, então a gente tem os receptores de insulina, e aí quando a insulina se liga nesse receptor, vai desencadear uma resposta intracelular. Então, vou dar, por exemplo, aqui o músculo. Então, você tem lá um músculo, a insulina se ligou nesse receptor e vai desencadear uma resposta intracelular, liberando o GLUT4, por exemplo, que é um transportador de glicose para a membrana plasmática, pegando essa glicose do meio extracelular, lá no vaso sanguíneo, jogando, por exemplo, para dentro da célula. Então, essa é uma função prioritariamente da insulina na célula muscular. Não só isso, mas também fazendo expressão gênica, fazendo glicogênio, enfim, entre outras funções.
Quando gera essa resistência, é que a obesidade em si, a gente gera citocinas pró-inflamatórias, né? E essas citocinas pró-inflamatórias que a gente vai falar no decorrer desse vídeo, acaba interferindo nessa cascata de sinalização intracelular. Então, quando a insulina se liga nesse receptor, a gente tem uma fosforilização desse receptor gerando IRS. Depois desse IRS, a gente estimula uma outra enzima chamada de IP3K. Depois dessa outra enzima IP3K, a gente acaba gerando o AKT. E esse AKT acaba favorecendo a translocação de GLUT4 para a membrana plasmática. Um exemplo. Quando a gente libera essas citocinas pró-inflamatórias pelo tecido adiposo, a gente meio que corta a primeira sinalização bioquímica. Então a gente meio que impede a fosforilização desse receptor de insulina. Então, ou seja, a insulina se liga no receptor, só que toda essa cascata de ativação intracelular não acontece. E aí não tem o influxo de GLUT4 para a membrana plasmática, então impedindo com que a glicose entre na célula, tá? Então isso acaba gerando uma hiperglicemia, fazendo com que essa insulina que está se ligando no receptor gera uma resistência. Então o que acaba acontecendo também, né? E já vão lá nas repercussões por conta disso. A pessoa tem a resistência insulínica, começa a aumentar a glicose, porque aquele transporte ele não está sendo eficiente de glicose para dentro das células, sobra mais no sangue, aumenta a glicemia. Aí o que o pâncreas faz? Se tem muita glicose no sangue, libera mais insulina. Então o cara já começa a entrar num estágio ali de hiperinsulinemia, que é devido à consequência de uma resistência insulínica que aumenta a glicose e aí acaba aumentando também a insulina. Então vai fazendo como se fosse um ciclo vicioso. Tanto que um dos estágios que acaba acontecendo de hiperinsulinemia, o cara vai começar a ficar no estágio pré-diabético. Que é isso. O cara ali tem a glicose já passando do limiar ali do exame normal, acima de 100 e pouco, o cara já começa a fazer uma hiperinsulinemia, muita insulina, né? É o que eu costumo falar. Cara, o pâncreas está trabalhando muito para essa glicose não ir lá para o céu, né? Sim. Então, esse estágio ali do pâncreas, nessa hiperinsulinemia, a gente fala pré-diabético, cara, daqui a pouco essas células do pâncreas, que o órgão já é pequeno, metade do pâncreas que produz insulina, a outra metade que produz glucagon, né? Então essas células beta do pâncreas, elas começam a ir morrendo, né? Já começa a ter mais apoptose, que é a morte celular, do que a proliferação de células, e aí começa o sistema a ficar menos eficiente, e aí o primeiro estágio ali de hiperinsulinemia, que foi uma pré-diabetes, começa o pâncreas cansar, deixar a glicose subir, o pâncreas de bandeira branca já desistiu, e aí o cara fica diabético, né? Acontece todas essas repercussões por conta disso aí, desse mecanismo que o Romulo explicou antes. Ó, já falamos aí de fatores ambientais, da fisiopatologia, mas agora vamos direto ao assunto, né? Por que isso aí atrapalha realmente no emagrecimento? Então, vamos tentar resumir isso aí, porque é um mundo de informação. O Romulo já falou um pouco antes de citocinas pró-inflamatórias, né? Que são citocinas pró-inflamatórias que acabam gerando várias repercussões que pioram a resistência insulínica. Então eu vou falar um pouco em cada sistema. Por exemplo, então no fígado, essas citocinas pró-inflamatórias acabam agindo estimulando o quê? Glicogenólise, gliconeogênese. Glicogenólise é fazer aquele glicogênio hepático que tem armazenado ser quebrado em glicose para mandar para o sangue, para fazer aumentar a glicose sanguínea. E a gliconeogênese é fazer a glicose ali a partir de aminoácidos, por exemplo. Então o fígado tem essa capacidade. Então ele acaba pegando ali aminoácidos da própria dieta, ou então pode ser até da própria massa muscular, né? E acaba fazendo a transformação em uma glicose para mandar para o sangue, e isso aí acaba realmente aumentando a glicose sanguínea. Aumentando a glicose sanguínea, né? Acaba aumentando o nível de insulina. Então no músculo, né, tem duas citocinas principais ali pró-inflamatórias, que é o TNF-alfa e a resistina, que acabam atuando, diminuindo ali aquela captação da glicose. O Romulo já até explicou da parte mais técnica como que acontece. Então no músculo, as citocinas inflamatórias, as principais, TNF-alfa e resistina, acabam inibindo a captação de glicose pelo músculo, e se vai diminuir a captação, vai também diminuir a utilização daquela glicose pelo músculo, que acaba sendo o principal substrato ali que o músculo utiliza em atividades, esse tipo de coisa. Então, um outro exemplo aí é na parte do cérebro. A gente acaba fazendo uma redução do nosso metabolismo, né, da nossa taxa metabólica basal. É uma forma de defesa do corpo. Como o músculo ali não está tendo uma captação boa de glicose, que é o principal substrato ali do músculo, o corpo acaba achando que você está sem energia, né, que o músculo está com pouca energia, e ele acaba realmente fazendo uma defesa, te deixando mais cansado. Por isso que não é incomum o cara
com obesidade, resistência insulínica, ele tá mais fadigado, né? Ele não tem tanta disposição para fazer atividade física, justamente por esse modo de defesa que o corpo entra, porque teu músculo não está com uma capacidade boa ali de combustível, né? De glicogênio. E outra coisa que na parte cerebral faz, já que ele está sendo modo econômico ali para atividade, ele acaba aumentando também a parte de consumo, né? Ele tende a aumentar o apetite para você gerar mais aporte energético e com isso chegar mais nutrientes, né? Chegar a glicose. Ele não entende que aquilo é um erro de sistema. Para ele tenta fazer vários mecanismos para consertar isso. Então ele fala, se tem pouco a glicose no músculo, né? Glicogênio, cara, vamos diminuir o exercício, vamos fazer de tudo para ele diminuir o exercício, vamos fazer de tudo para ele aumentar o consumo. E isso tudo acaba acontecendo o quê? Sendo mais fácil o pessoal fazer esse descontrole ambiental, fica mais fácil o cara ser sedentário, fica mais difícil o cara controlar o que ele come. Então isso explica muito como a resistência insulínica atrapalha no emagrecimento. Então não é simplesmente o cara, vou fazer uma dieta, um déficit calórico. O cara, às vezes, com toda essa repercussão metabólica, é difícil, cara. Então, às vezes, isso aí quando acontece, uma coisa importante que a gente estava até conversando antes, às vezes tem que lançar a mão de medicações mesmo, para ajustar essa resistência insulínica e a gente começar a desfazer essa bola de neve. Cara, a resistência insulínica acaba que gera toda essa repercussão que a gente já explicou e leva a mais acúmulo ali de gordura visceral, né, principalmente. E, cara, essa gordura visceral gera inflamação, que essa inflamação piora a resistência insulínica. E isso aí vai desenvolvendo uma síndrome metabólica mesmo. Daqui a pouco o cara tá com vários parâmetros alterados. Por exemplo, eu falei ali no fígado, falei no cérebro, falei no músculo, mas as citocinas inflamatórias, por exemplo, de um tecido gorduroso aumentado, acaba piorando também a função endotelial. Você já não tem tanto vasodilatação, então já aumenta o fator de risco cardiovascular, o cara já fica com mais chances de ser hipertenso. Então aí quando junta ali hipertensão, resistência insulínica, quando gera aumento de triglicerídeo, piora ali do HDL, cara, tudo isso ali vai gerando uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica, né? Obesidade visceral, né? Aquela obesidade mais centrípeta, mais a nível ali de abdômen. A gente tem que quebrar esses ciclos viciosos, porque fica muito difícil você simplesmente chegar, cara, vai treinar e vai fazer uma dieta para resolver isso. Não é. É uma doença crônica, né? Isso aí é uma doença adquirida, crônica, que a gente tem que reverter antes que traga desfechos piores, como uma diabetes, por exemplo. E isso é muito interessante também, porque você acabou falando os sinais clínicos que acabam acontecendo quando o paciente tem essa resistência insulínica, né? Então, eles costumam dizer que aquela obesidade androide, né? Que é aquela gordura central, né? Geralmente de aumento de circunferência abdominal, né? Aumento de gordura supralíaca, gordura abdominal. E tem outro exemplo que passa a ser percebido por olhos de muitos, mas é muito, muito notável, é a acantose nigricans. A acantose nigricans é aquele escurecimento, né? Hiperpigmentação, né, da pele, de fato. Então, principalmente é onde tem áreas mais quentes e ricas em queratinócitos. Então, como a insulina fica muito livre, né, ela se liga lá no receptor e não tem muita função, e por esse feedback todo que o Denis falou de hiperglicemia, acaba gerando mais hiperinsulinemia, a insulina fica livre, acaba se ligando nos receptores dos queratinócitos, aumentando a pigmentação da pele. Então, por exemplo, na região de nuca, que é muito comum, ficar hiperpigmentado. E as pessoas acham que ali é caraca, né? Acham que é sujeira, mas não. É um nível, né? Sinal clínico de resistência à ação da insulina. Então, o ideal seria realmente controlar para que isso não aumente, né? E fica aí caracterizado. Uma coisa interessante também de falar é que resistência insulínica é um termo muito usado, mas, cara, às vezes não são todos os tecidos que ficam resistentes à insulina, né? A gente falou aqui do músculo, do sistema nervoso central, a gente falou aqui dos vasos, né? Mas tem alguns tecidos que são mais sensíveis. E como acaba a resistência levando a um estágio de hiperinsulinemia, esses tecidos mais sensíveis acabam sofrendo mais. Vou dar um exemplo, né? A insulina pode estimular um pouco mais ali o ovário da mulher a produzir mais andrógenos, né, que são hormônios masculinos. Inclusive, próximo vídeo aí a gente pode falar, né, sobre síndrome do ovário policístico, que cursa muito com essa repercussão. Resistência insulínica, hiperandrogenismo, muito comum, obesidade visceral, então acaba entrando nisso aí muito por conta da resistência insulínica que acaba a gente vendo aí associada com a SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico. Então a gente tem que saber também que a resistência insulínica não acontece em todos os tecidos, tem tecido que acaba sendo mais estimulado pela insulina porque é mais sensível. A pele também é uma região também, por isso dá acantose nigricans, porque
acontece essa sensibilidade da pele, muita insulina acaba gerando esse sinal clínico. Outro local que acaba sendo sensível também à insulina, né, são as glândulas suprarrenais. Por isso ali, o estímulo da suprarrenal pode aumentar cortisol. Cortisol ajuda também, obesidade centrípeta, olha quanto bola de neve que tem. Pode estimular também, né, a parte ali mineralocorticoide. E aí, se você aumenta a tua volemia, pode aumentar a pressão arterial. E a própria insulina, né, ajuda a fazer retenção, né? Então, porra, se ele é sensível à insulina e a insulina está em estágio aumentado, hiperinsulinemia, cara, acaba edemaciando mais. Então, a pessoa realmente fica com maior acúmulo de líquido. Então, tem todas essas repercussões. Não é de... Quando a pessoa fala, eu tô inchada, também tá. Tem gordura, inchaço, insulina. Cara, a gente tem que procurar tanta coisa. Tá vendo como não é tão simples? É só fazer um déficit calórico. Não é assim. Então a gente falou de muita coisa. Acredito que você ficou confuso, então sugiro você voltar ao vídeo, quantas vezes você quiser, que é muito importante para você entender. A gente vai falar agora um pouco sobre os fatores ambientais e como que trata isso, né? Ou para evitar tudo isso, né? Todas essas repercussões que essa resistência à ação insulina acaba cometendo de fato. Um outro exemplo aqui maravilhoso é a atividade física, é o exercício físico. Então tem vários estudos mostrando que quando você pratica atividade física, você consegue jogar a glicose para dentro da célula independente da ação da insulina. Então todo aquele mecanismo que eu expliquei de IRS, P3K, que eu jogo o GLUT4 para a membrana plasmática para captar glicose, você consegue fazer com atividade física. Por quê? Eu estou demandando mais energia, meu músculo precisa de mais energia e eu não tenho glicose. Então fala, cara, eu não preciso de insulina agora. Então o que eu vou ter que fazer? Entra a glicose de uma outra forma. Então a gente tem uma enzima chamada de AMPK que ela faz também essa translocação de GLUT4 para dentro da membrana, para dentro da célula muscular. Então esse é um ponto muito positivo. Então você diminui a hiperglicemia, né? Você diminui a glicose circulante e também faz uma diminuição de insulina. Então esse é um ponto muito positivo para controlar esses fatores. Um outro exemplo muito importante, puxando para o meu lado da nutrição, é a dieta. Então o que a gente pode fazer, de fato, é uma dieta um pouco mais controlada na quantidade de carboidrato, priorizando os carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, é aquele carboidrato que ele vai ser liberado lentamente na tua corrente sanguínea, então com mais fibra de fato, então a glicose vai ser liberada lentamente, induzindo menos insulina. Então a insulina vai ser liberada mais lentamente, impedindo com aquele aumento abrupto de insulina, dando uma marretada ali no receptor dela e saturando demais aquele receptor. Então uma dieta um pouco mais controlada em carboidrato de baixo índice glicêmico. Um padrão também anti-inflamatório é muito importante. Tem vários estudos mostrando, por exemplo, que os curcuminoides, né, a curcumina, acaba tendo um efeito anti-inflamatório muito importante, diminuindo a atividade dessas citocinas pró-inflamatórias. Então, associado com o pimenta do reino é um ponto muito importante, geralmente de 10 para 1. Então, a cada 10 gramas de curcuminoides, né, de curcumina, você coloca ali 1 grama de pimenta do reino, você potencializa em até 10 vezes mais esse ativo. Então, é outro ponto importante. Resveratrol também tem fatores cardioprotetores e também anti-inflamatório e antioxidante, infinidades de alimentos, né? Um padrão de dieta mais mediterrâneo, que a gente fala, né? Que mais ricos em frutas, verduras e legumes, que tem esse potencial antioxidante e anti-inflamatório, melhorando essa condição clínica desse paciente. Só dando um exemplo aqui da parte da atividade física, falou de atividade, mas principalmente atividades aí resistidas, né? Então, por exemplo, a musculação, que não deixa de ser uma atividade intervalada, né? Porque você faz, e essa atividade de contração do músculo acaba realmente aumentando aí mais ainda a captação do que se fosse só um exercício aeróbico. Então tem de ter mais efeito ainda aí quando você está fazendo exercício resistido. E em relação à dieta, né, que você falou ali da curcumina e tal, cara, a gente faz uma suplementação, às vezes até por modo injetável, a gente hoje já faz, curcumina e glutationa, que é um potente antioxidante com potente anti-inflamatório. Lógico que nada disso sem a dieta importa, né? Pensa o seguinte, glicose está muito ligada a carboidrato e insulina está muito ligada a glicose. Então, cara, você está metabolizando mal aquele carboidrato. Então, se você fizer uma dieta com alto índice de carboidrato, cara, vai acabar realmente dando problema, né? Então a gente tem que se ligar nisso aí. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, com aquele gostinho de quero mais. Então vai ter bastante vídeo ainda sobre esse tema, sobre esse assunto. Então a gente vai fazer um vídeo de perguntas e respostas. Então a gente faz o convite de ir lá nas nossas redes sociais, deixar um comentário lá pra gente no direct, ou então até mesmo aqui no nosso canal do YouTube. Vamos falar também sobre síndrome do ovário policístico. O Denis entrou aqui nesse mérito, nesse vídeo. A gente vai tentar abordar também sobre síndrome do ovário policístico. E não esqueça de deixar seu like maroto nesse vídeo. E vamos pro próximo.
As articulações. O que a gente vai falar sobre hoje? O quê? Também não sei. Você fez igualzinho a Bruna, mano. Porra. O quê? Ah! Vem, Luiz, que eu mexi a cadeira aí. E baixa o volume, por favor, aí que está atrapalhando a gravação. Pelo qual? Mas assim, vamos dar uma animação melhorzinha, né? Então, antes de começar esse vídeo, vamos pedir aquele like maroto. Não esqueça. Ficou feio? Ficou ruim. Tá, beleza. Voltei. Ei, tudo bem? Como tá? Pô, ficou bom. É isso aí. Acho que chama mais ainda, né? Tu jogou pra lá, depois voltou pra cá. A gente fez meio que um ciclo. Então eu já posso entrar com matão no peito. Agora eu só vou. Agora você termina o vídeo. Cara, deixa eu falar uma parada antes disso. Então fala, então vai. Eu vou falar muita coisa aqui, eu acho. E não tem Tá, nada a ver. calma, então beleza. Então vai. Bom que você me introduz ali, eu arrependi. Calma aí. Como isso acaba acontecendo. Vai você! Da fosforilação. Fosforilação. Tá, beleza. Impedindo que a glicose entre pro meio intracelular. Entre. Impedindo que a glicose entre pra dentro da célula. Pra dentro da célula, tá escuto? Aí você chamou. Entre pra dentro. Não. Botou, Luiz? Para de ver Big Brother, tá no pay-per-view. Outro local também que a insulina também não... Calma aí. Outro local que acaba... Foi? Mano, tem que acabar esse Big Brother. Porra, só em março essa porra abriu, sei lá. Vai. Vai, claquete aí.